Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu me chamo Jorge e bem-vindos ao vídeo 2 da aula 2 do minicurso A Evolução do Setor de Embalagens no Brasil, rumo à economia circular. Aproveito para agradecer a presença, né, por terem se matriculado, por ter se inscrito num curso que diz respeito a um tema que eu acredito ser aí um dos mais relevantes para a gestão de operações no século em curso, né? Então, parabenizo os gestores, os engenheiros e engenheiras que se matricularam nesse curso, porque eu sei que a programação do Epersol está bem rica, então é um privilégio tê-los aqui e poder compartilhar um pouco dos resultados da minha tese, né? Como eu apresentei anteriormente na aula 1, eu concluí o doutoramento em administração na Universidade de Brasília, agora no primeiro semestre, e dividi em 3 videoaulas os seus resultados principais para compartilhar aqui no Epersol, diante do convite gentil da professora Soraya. Bom, nessa aula 2, então na aula 1 a gente viu os aspectos teóricos, né, da revisão integrativa, da elaboração do framework, dos 162 papers que foram analisados, e agora na aula 2 a gente começa para o lado prático, né, para o lado do estudo de caso. Então, como é um evento também acadêmico, eu acho super relevante apresentar a metodologia, né, mostrar como essa pesquisa foi realizada. Então, não adianta vir só com os dados sem mostrar de que forma o estudo de caso coletou esses dados, né? Então, primeiramente eu apresento a metodologia que me deu resultados o suficiente para elaborar o artigo número 3, 4, 5 e o 6. E nessa videoaula 2, a gente vai acompanhar os resultados também do 3 e o 4. O 3 ele é focado em estratégias e práticas que foram levantadas a partir de um framework que a Ellen MacArthur Foundation utiliza, chamado Resolve, método Resolve, e o artigo 4 ele foca nas oportunidades e nos desafios que os stakeholders aí levantaram como os mais relevantes para quem quer atuar nessa área de embalagens, né? Então, trata-se de um estudo qualitativo, tá? Em um dos papers eu trago em formato de tabela e outros eu trago em formato de imagem. Então, aqui na apresentação eu consegui trazer ambos, tá? Então, trata-se de um trabalho qualitativo, ou seja, é impossível traduzir em números a realidade que eu me propus a estudar, né? Então, observar as interconexões entre atores, oportunidades e desafios, eu preferi tratar de uma forma qualitativa, tendo em vista a impossibilidade de traduzir em números a complexidade observada, né? Trata-se de um trabalho aplicado porque visa contribuir para a solução de um problema real, né? Então, a gestão de resíduos sólidos no Brasil, como nós contextualizamos na primeira videoaula, é um tema super complexo que a gente ainda está com números pífios, né? E para melhorar ou para contribuir para essa melhoria, trata-se de um estudo aplicado. Cujo objetivo descritivo, ou seja, eu observo o fenômeno a partir da ótica de teoria e também dos atores participantes e descrevo o fenômeno, né? Explico o que está sendo praticado. Então, o estudo de caso utilizou a técnica de amostragem snowball, né, bola de neve, onde eu uso os próprios participantes para me indicar outros participantes. Então, nas ciências sociais aplicada, é uma metodologia bem reconhecida, bem utilizada, para que você consiga entrar em grupos sociais que você não pertence. Então, por exemplo,
usando a técnica bola de neve, lá no final, na pergunta, o questionário tinha 20 perguntas. Lá na 19, eu perguntava: quem que o senhor ou a senhora me indica para que eu conheça mais sobre a cadeia de suprimentos de embalagem, né? Então, a cadeia de embalagem, você é um ator participante, quem que você recomenda que eu entreviste? E aí, o participante falava, não, eu conheço um empresário X, não, eu faço parte de um grupo do Ministério Público, né, da seção de meio ambiente dos ministérios públicos. Ah, eu participo de um grupo de catadores. Então, dessa forma, eu fui adentrando em grupos de WhatsApp, LinkedIn e também por meio institucional, em e-mail, fui contactando as pessoas, né? E a pesquisa documental me foi bastante útil, sobretudo para conhecer esses atores, bem como ter acesso aos dados do setor, e também as entrevistas em profundidade que utilizaram o roteiro semi-estruturado de entrevista. Né? Semi-estruturado porque o pesquisador fica livre para, no momento da entrevista, abrir mão de certa pergunta se achar inconveniente, ou se o entrevistado já tiver respondido, tá? Então, não é blocado 100%. Você vai para a entrevista com um roteiro elaborado, mas você ganha uma flexibilidade, enquanto pesquisador qualitativo, de pular ou reiterar, voltar naquela pergunta que o entrevistado não respondeu adequadamente, tá? Quanto aos métodos de coleta, houve essa triangulação, então, por misturar análise documental com entrevista, a análise conteúdo do tipo categorial termática foi utilizada, então, buscava-se núcleos de sujeito, né, na fala dos entrevistados. Depois de realizadas as entrevistas, foi transcrito 100% das entrevistas realizadas e, a partir da transcrição delas, foi buscando em cada pergunta núcleos de sujeito, o que era mais exaustivo, o que era repetitivo, o que era mais relevante, né? E a partir daí, formando categorias que a análise de conteúdo chama categorias a posteriori, né? As categorias criadas a priori são aquelas categorias criadas a partir da literatura, e a posteriori é depois que você coleta os dados. Tá? Então, a gente apresenta em quadros, diagramas, figuras e alguns trechos de entrevistas também ao longo da tese. Eu usei, além do pacote Office tradicional, o Mendeley para gestão de referências, né, que fica muita referência. O Zoom, então, para entrevistas, para a realização das entrevistas, porque eu coletei dados em 2021, né? E nós ainda estávamos em período pandêmico, as restrições sanitárias, então, sem dúvida, o Zoom foi uma boa saída para poder abranger diversos estados. E usei o Google Docs para transcrição, né? Ele pega o áudio e transcreve, você só vai corrigindo, e também ali o NVivo para fazer essa categorização temática, né? Então, o NVivo auxilia à medida que ele pega todo o texto e você vai juntando, reunindo, né, aquilo que você acha mais semelhante quanto ao conteúdo, e isso depois ele forma nuvem de palavra, depois ele forma núcleo de sujeito, análise de sentimento, dá para brincar com a ferramenta. Super recomendo o uso de NVivo para a pesquisa desse tipo, tá? Então, bom, dito então a terminologia da pesquisa, né, o tipo, a classificação dela, é importante também ressaltar os principais documentos que deram base para essa pesquisa, tá? Então, quem é pesquisador na área de resíduos sólidos e está assistindo esse vídeo, está assistindo esse curso, recomendo que bata um print aqui dessa tela para que depois você vá atrás, estão todos disponibilizados na web, tá? Não tem nada privado aqui, está tudo público, você pode ir atrás desses documentos. Lendo eles, eu tive acesso aos dados do setor e também
quem eram os atores mais relevantes na área, né? Bom, também, por conta da pandemia, a realização de diversos webinars, né, de diversos seminários online. Então, eu participei de pelo menos 20 seminários online, webinars, né, e congressos que me aproximaram dos atores. Então, eu acho isso relevante, não para a coleta de dados, tá? Então, eu não coletei dados participando de eventos, mas como a ideia que é inspirar também jovens pesquisadores, eu recomendo que participem de webinars, de reuniões online, desses encontros online, para você se aproximar do ator, então, do palestrante. Depois, manda um e-mail para o cara, né? Depois, adiciona ele no LinkedIn, passa a segui-lo, né? Então, isso vai trazendo um vínculo maior. Então, desde 2020, eu vim participando de eventos para fazer o pedido formal em 2021, convocando-os para a entrevista, tá? Então, acho que isso foi bem importante para o número de entrevistados ser amplo, né? Bom, é importante citar que o roteiro de entrevista tinha 20 questões, dividido aí, então, em pelo menos 6 módulos, né? O módulo de estratégias, que elaborou o artigo 3, desafios e oportunidades, para o artigo 4, questão do isomorfismo, para o artigo 5, e institucionalização, o nível 6. Ali, no final, eu perguntava a sugestão de pesquisas posteriores, bem como pedia a recomendação dos participantes. É importante citar que essa pesquisa não precisou passar pelo Comitê de Ética, tá, da UNB, tendo em vista que não trata de público-alvo carente ou menor de idade ou vulnerável, né, em situação vulnerável. Então, todos os entrevistados eram maior de idade, representantes de suas organizações, eles sabiam que o nome deles, por questões éticas, seriam omitidos, mas o nome das instituições seriam revelados. Todos autorizaram a filmagem, bem como assinaram um termo de compromisso, né? Então, ao término, eu entrevistei 53 atores, o que gerou mais de 3 mil minutos de gravação, né? Entre eles empresários, de pequenas indústrias, de pequenos intermediários, quem coleta vidro, empresas de alumínio. Bom, poder público nas suas 3 esferas, tá? Então, tanto o executivo como o legislativo, quanto o judiciário, no nível municipal, no nível estadual e também no âmbito federal, assim como os MPs, né? Os catadores e suas principais associações representativas, né, como ANCAT, MNCR, Movimento Eu Sou Catador. Então, as ONGs, o terceiro setor também, que é fundamental, tendo em vista a necessidade de cobrança, de participação, de instrução, também da sociedade civil, bem como especialistas. Então, especialistas aqui eu dividi entre professores, PhDs no assunto, bem como consultores, então, pessoas que praticam assessoria e consultoria ambiental nessa área de gestão de resíduos, especificamente de embalagens, tá? Bom, foi uma pesquisa bastante abrangente, aí a gente ficou feliz com os resultados, por incorporar 20 estados do Brasil, mais o Distrito Federal, né? Então, aqui representados em amarelo. Em azul foi os estados que eu não consegui representante, então isso virou uma limitação da pesquisa, mostrar que, infelizmente, não deu para conseguir todos os estados, pelo menos um representante. E aqui nessa figura 32 eu exponho o Stakeholder Map, né? Então, o mapa dos atores do primeiro, segundo e terceiro setor. Então, no primeiro setor, nós temos ali representantes da esplanada dos ministérios, como o Ministério do Meio Ambiente, Ministério do Desenvolvimento Regional, Ministério da Economia,
a FUNASA, que é a Fundação Nacional da Saúde, né, que cuida especificamente dessa questão dos lixões, do Supremo Tribunal de Justiça, né, a diversas secretarias de meio ambiente espalhadas pelo país, municipal, então no âmbito municipal, diversos ministérios públicos, assim como câmaras legislativas e universidades também, tá? E consórcios, né? Consórcios de municípios em prol da melhor gestão dos seus aterros. Bom, no segundo setor, gigantes como a Tetra Pak, startups como a Eu Reciclo, né? Entre outras crescentes aí do ramo. E fabricantes de embalagens também, como a Trombini, lá no Paraná. Bom, do terceiro setor, nomes importantes da categoria, como sempre, o compromisso empresarial para reciclagem e aquelas associações de catadores que eu falei, né? Assim como think tanks, né? Como o Núcleo de Economia Circular, aí, entre outras. Tá? O pessoal da ABS também entrou como terceiro setor. Bom, agora vamos compartilhar aí os resultados, né? Depois dessa pincelada metodológica, agora vamos demonstrar os resultados dos artigos. No artigo 3, que visou analisar as principais estratégias e práticas para a institucionalização da economia circular, nós usamos o método Resolve, tá? Que ele divide a Ellen MacArthur Foundation, então, que é uma fundação inglesa que tem como missão a difusão do termo economia circular no mundo, e ela participa de diversos fóruns mundial, divulgando o termo desde 2013, pelo menos. Eu chamo ela porque é Ellen a fundadora, né? E aí ela tem esse framework que divide as estratégias das organizações em pelo menos 6 blocos aí. Regenerate, então a regeneração, o share, então o compartilhamento, optimize, então a otimização, o loop, né, então o fechamento de ciclos, o virtualize, então a virtualização, a digitalização, né, e exchange, então essa é a ideia da troca, também contribui para a extensão da vida útil dos produtos, né, que é um dos objetivos da economia circular. Bom, com relação às práticas de regeneração, tá? Acredita-se, então, que uma instituição ela pode contribuir para a preservação de ecossistemas, ou pelo menos ajudar a degradar menos, né? E algumas práticas foram relatadas, sobretudo a implementação de programas de educação ambiental com os seus colaboradores ou seus servidores, né? A busca pela eficiência energética, a gente colocou placa solar, a gente capta a água da chuva aqui na empresa. Tá? Então, tem outros que citam a realização de compras sustentáveis, então, sobretudo, órgãos públicos, né? A gente opta por colocar critérios nas licitações, onde opta pelo material, prefere material reciclado, né? Ou oriundos de catadores de cooperativas, parceiros, né? No sentido de desviar do aterro sanitário, também foi um método encontrado ou citado como capaz de colaborar para a regeneração do solo e preservação dos lençóis freáticos, né? À medida em que você, enquanto organização, opta por destinar os seus resíduos para uma cooperativa, você está contribuindo para que aquele material retorne para o ciclo produtivo. Tá? Entre outras medidas aí, por exemplo, de auxílio ao saneamento básico, né? Principalmente as empresas públicas, e a fiscalização de crimes ambientais, aí, o que inclui também as ONGs. Tá? Então, no geral, lá na tese, eu dividi em tabelas e imagens. Né? Aqui eu trouxe uma tabela onde a gente sempre expõe o ator que falou aquilo, expõe, né, em formato de sigla, ali, por exemplo, PPE é o que é o Poder Público Estadual, PPM é o Poder Público Municipal,
ONG, né? O ESP é o especialista, o EMP é o empresário, né? Então, assim, a gente foi dividindo a fala dos sujeitos e categorizando, conforme também a literatura afirma. Então, categorias criadas a partir da literatura e da fala dos sujeitos. Bom, quanto à estratégia share, né, o compartilhamento, a grande maioria dos atores diz que existe um compartilhamento, mas ele é desigual, mas ele é diferente nas diversas regiões do país. Tá? Então, sobretudo por conta da infraestrutura, que é muito diferente, né? Por exemplo, há mais indústrias recicladoras focadas no sul e sudeste, e aí o norte, nordeste, o centro-oeste ficam com menos opções de reciclagem viável, né? Então, constata-se também a sobrecarga dos municípios, tá? Na questão orçamentária, os municípios acabam adquirindo custos que não são deles, então as empresas deveriam arcar com esse custo de logística reversa de suas embalagens, e a grande maioria ainda, né, não assume, por quê? Porque atualmente são os municípios que são responsáveis pela coleta urbana e o material não perigoso, né, como é a embalagem, ela é coletada pelos garis, enfim, pelo sistema formal de coleta urbana. Bom, então, existem alguns que falam de um compartilhamento, né? O que fala de quem os atores que falam de um compartilhamento lembra a questão dos consórcios, né? Existem já municípios pequenos, sobretudo os pequenos, se unindo para fazer uma gestão compartilhada, né? Mas aqueles também que dizem que não há compartilhamento, eles lembram, sobretudo, da paralisia da Política Nacional de Resíduos Sólidos, aí, sobretudo nos últimos anos, onde o Ministério do Meio Ambiente tem sido omisso e pouco cobrado às organizações. Com relação à otimização, então, que é uma outra estratégia, uma outra prática para a economia circular, né? Percebe-se que os atores lembram do desenvolvimento, então, da cadeia de reciclagem. Então, quando eu apoio o catador, quando eu incluo o catador, eu optimizo, eu gasto menos e aumento meus índices de reciclagem. Tá? Quando eu invisto em pesquisa e desenvolvimento, né, eu também estou comprometido com a otimização. Quando eu busco práticas de produção mais limpa ou de tecnologias, né, que fazem com que o processo seja menos degradante ou mais limpo, eu também estou mostrando ações nesse sentido. Então, foram citadas, por exemplo, certificação, ISO 14001, né? Então, essas práticas de SGA, de gestão ambiental, como práticas que contribuem para a melhoria contínua e, consequentemente, para a otimização, né? E aí, de vez em quando, eu trago um trecho de entrevista para ajudar na reflexão, né, qualitativa da problemática. Por exemplo, quando um especialista diz que tem que unir economia circular com integração de catador. Né? O catador, às vezes, dá uma solução extraordinária, porque ele tem muita experiência no assunto, enquanto os técnicos ficam nos seus escritórios quebrando cabeça, né? E aí vai lá o catador, pela prática, resolve diversas situações. Então, muitas das vezes, a gente, enquanto técnico, precisa levantar dos nossos escritórios e ir aprender um pouco com quem bota a mão na massa, né? Então, aqui as nuvens de palavra que o NVivo constrói para aquela categoria, eu construí só para aqueles que dizem que não tem ação de otimização, né? Aí, para investigar melhor, eu criei essa nuvem, e aí eu lembro da inexistência de métricas e sistema de mensuração confiável, tá? Isso foi bastante relatado, que ainda falta colaboração entre atores, por isso não há otimização. Falta essa tecnologia, então,
4.0, né? Isso sequer foi lembrado, assim, como a literatura traz como fatores que colaboram para a otimização, mas nem foi lembrado entre os atores o uso de Big Data, IoT, né, Internet of Things, ou blockchain, por exemplo. Então, quanto à estratégia de loop, né, a criação de circuitos, foi perguntado para os entrevistados se eles lembravam ações que ampliam a reciclagem, que diminuam o consumo, que fomentem a reutilização, né? Ou outra forma. A maioria dos entrevistados diz que não existe prática, ou eles não percebem na sua realidade laboral ali ações nesse sentido de fechamento de ciclo, tá? Aí, poxa, aí choveu reclamação, né? Aí eles lembram de barreiras. Poxa, mas falta sistema de coleta seletiva. Aqui na nossa cidade nem tem. Aqui a gente faz o que pode quando chega na cooperativa, mas vem tudo misturado. Falta indústria recicladora aqui. A gente tem que mandar o material não sei para onde. Quando chega lá, percebe que nem vale a pena, porque ficou mais caro do que a gente não ganhou nada no final da história, sabe? Então, diversas reclamações, barreiras relatadas quanto à falta de sistema de coleta, bem como a ausência das indústrias em certas regiões do país. E aí, lembra-se também do desafio, né, quanto à diminuição do consumo, ou da tratativa do assunto, consumo consciente, sobretudo com a nossa elite, né? Sobretudo com aqueles que mais consomem, então aqueles que mais gastam, normalmente são os que mais produzem resíduos, tá? E entre os outros desafios ligados ao ecodesign, né? Existem embalagens que, por mais que tenha o símbolo da reciclagem lá estampado, o catador descarta como rejeito, tá? Vai para o aterro sanitário ou vai para o lixão, porque não tem comercialização. E as próprias empresas que colocam esse símbolo da reciclagem, elas sabem disso, né? Não são ignorantes, porque esse material não chega no fechamento da cadeia. Por exemplo, o BOPP, né? Aquela película em que mistura é metalizado, né? O plástico metalizado, existe uma pequena saída para aquilo, é quase inviável esse pacote de biscoito, né? ou de salgadinho, né? Então, isso tudo é muito complexo de reciclar, as indústrias sabem, mas continuam produzindo. Tá? Então, mais uma fala aqui, um trecho onde um catador diz que, poxa, se fala muito, mas se faz pouco, né? O Brasil ainda paga para varrer, paga para coletar, paga para transportar, ainda paga para enterrar milhões e até bilhões de reais. Então, a indignação dele é nesse sentido. Poxa, gasta-se muito para enterrar material passível de valorização, passível de geração de trabalho e renda para muitas famílias, né? Então, essa indignação é constatada pela pesquisa e contrastada com a literatura lá no decorrer da tese, tá? Quanto às práticas de virtualização, então, boa parte lembra que diante da pandemia, né, então mais recentemente, vários processos foram digitalizados. Então, antes disso, não se fazia tanta reunião online, não se mandava tanto PDF, não se digitalizava tanto, né, ações e atividades e processos, mas recentemente isso tem tido uma crescente, principalmente no serviço público, né? Então, campanhas de educação virtual, né, educação ambiental no ambiente virtual, então usando as plataformas, Instagram, né, as empresas querendo se mostrar essa pegada ecológica, têm ampliado as suas campanhas de educação ambiental. Algumas práticas de servitização, né, que é quando troca produtos por serviços, e essa preocupação com a melhoria e manutenção periódica também
é uma tendência, né? E isso contribui para a melhoria, né? No sentido da digitalização, da desmaterialização da cadeia, né? Então, percebe alguma prática no sentido de pressão legal, mas a maioria mesmo diz que não há ou não percebe essa prática de virtualização na cadeia de embalagens no Brasil. Tá? E por fim, então, nesse método Resolve, a gente traz dados sobre o exchange, então aquela estratégia de troca, tá? Práticas ligadas ao ecodesign são fundamentais. Então, bom, desculpa, breve interrompimento aqui, breve interrupção por conta de um caminhão de som aqui passou na rua, mas continuando. Então, as práticas de exchange, né, troca entre os atores, foram relatadas, sobretudo nesse sentido de redes sociais, né? Ah, algumas incubadoras de universidades, novamente, tá? A maioria não percebe uma ação, a maioria tem dificuldade de ver essa interação entre os atores, mas aqui eu trouxe algumas práticas observadas. Eles citam incubadoras e universidades fazendo esse esforço de tecnologia fim de tubo, né, de desenvolver e melhorar filtros e tratamentos ali, esteira, balança, né, equipamentos, algumas tecnologias, então, para esse beneficiamento, alguns softwares e aplicativos sendo elaborados, né, para gerar esse intercâmbio de informação entre os atores, mas eu também trago relatos de alguns que mostram que isso não é um problema, né? A tecnologia, de acordo com alguns autores, isso não é problema no Brasil. O que tem de grave, então, é o direito ao acessos básicos, né? Por exemplo, esse entrevistado que lembra. Imagina quando a pessoa não tem acesso nem à educação, porque muitas escolas brasileiras não têm nem esgoto tratado. Então, imagina a qualidade do aluno que sai dessa instituição, né? Imagina a qualidade dessa educação. Então, na opinião desse ator, entre outros, o problema não é tecnológico, o problema é essa desigualdade social que faz com que se amplie os desafios rumo a uma economia menos degradante, né? Que é o que se propõe a ser a economia circular. Bom, e restaurativa e regenerativa também. Tá? Então, indo para o artigo 4, né, compartilhando os principais insights que ele é capaz de prover, ele buscou, sobretudo, analisar as oportunidades e desafios para uma economia circular de embalagens. E aí, lá no referencial teórico, já para contextualizar o assunto, mostrando algumas práticas, eu ressalto o pioneirismo de alguns estados em implementar a logística reversa de embalagens, né? Então, sabe-se que o governo, isso não sou eu que estou falando, são diversos autores, tá? Então, comprova-se a paralisia do Ministério do Meio Ambiente nos últimos anos, e, por conta disso, diversos estados tiveram que se movimentar, tiveram que correr para montar suas próprias legislações, né? A exemplo do Mato Grosso do Sul, São Paulo, Paraná e, mais recentemente, agora em 2022, o Piauí. Então, eu listaria esses estados como os mais avançados no que diz respeito à implementação de logística reversa, porque eles atrelaram o licenciamento ambiental à autodeclaração, a comprovação de que tem um plano de logística reversa, né? É claro que ainda é um instrumento frágil, mas já é alguma coisa, né? As organizações têm que elaborar um plano de gerenciamento, ter que fazer o controle dos seus resíduos e mostrar para os órgãos fiscalizadores que isso está sendo controlado para obter as licenças ambientais, tá? Então, isso está acontecendo ainda de uma forma pioneira,
sobretudo nesses 4 estados que eu listo aí. Bom, e quanto às oportunidades, então, o que foi observado, indo para os resultados, né, de forma mais pragmática, o que foi visto para o nível micro, então, para o nível empresarial, para o nível organizacional? Bom, é citado sobretudo a necessidade da manutenção do negócio, né? Então, a economia circular, aos poucos, ela é vista como algo fundamental, inclusive para a sustentabilidade do negócio, tá? Então, acredita-se que para uma empresa se manter viva nos próximos anos, ela tem que mostrar ações nesse sentido. Então, isso impacta diretamente na sua imagem corporativa, ao acesso a novos mercados. Então, já tem aí exemplo do mercado europeu, né? Tem blocos econômicos já se fechando para algumas empresas com práticas, por exemplo, de desmatamento, ou mesmo que não conseguem certificar a sua madeira, ou que não tem ISO 14001, né? E também já tem ISO sendo elaborada para a economia circular. Então, em breve, acredita-se que o cerco, o market share dessas empresas vão diminuindo, porque os mercados vão ficando mais exigentes, tá? Mas também pode ter reflexo positivo na lucratividade, assim como na otimização operacional, tá? E assim, foi relatado práticas de hortas urbanas, né? Então, tanto em Florianópolis como em São Luís, Brasília, lugares, então, em que a população leva o seu material reciclável, trabalha voluntariamente em hortas, em espaços que a prefeitura disponibilizou, né? Então, e em troca recebem os alimentos que colaboraram para o plantio e também tem relatos até de moeda, tá? Aqui no interior do Goiás, em Alto Paraíso, uma moeda própria que é gerada ali a partir do material reciclável. Então, muito interessante, entrevistei o secretário adjunto da cidade e ele contou desse projeto em que as pessoas levam seu material reciclável e ganham um dinheiro local para utilizar no comércio ali, com exceção de tabaco e álcool, podendo comprar, então, alimentos e materiais para casa a partir do material reciclável. Então, algumas práticas bem interessantes nesse sentido organizacional. Bom, no nível meso, então, quando se pensa em cluster, em práticas entre firmas, além daquelas observadas anteriormente, no nível micro, entende-se que diminui os gastos com obrigação legal. Então, se eu faço economia circular, se eu faço práticas nesse sentido de reciclagem, de reutilização, eu pago menos sanções, eu pago menos multas, eu reduzo o meu custo com tratamento de resíduo, eu atendo aquilo que o mercado pede, eu fortaleço a cadeia, né? Eu estou buscando uma aproximação com o meu fornecedor, eu estou buscando uma aproximação com o meu cliente, isso gera uma resiliência maior na cadeia logística, bem como um compartilhamento de custo, tá? Então, algumas práticas sendo enxergadas como oportunidade caso tivéssemos uma economia circular devidamente implementada no Brasil. Então, eu vou contrastando com a literatura, por exemplo, né, o autor Sarkis, ele lembra que a economia circular diminui esse risco de desabastecimento, né? A gente viu aí em períodos de crise, por exemplo, na Covid-19, que diversas indústrias ficaram sem seus suplementos, né, sem seus componentes, e a economia circular, essa integração dos autores para a logística reversa, contribui para o aumento do fortalecimento da cadeia. Então, há algumas falas, né, interligando esse sentido de que a indústria gosta desse tipo de ISO, de certificação, de padronização, né? Eles gostam dessas condicionantes, no sentido de que isso facilita ganhar escala, né? Então,
a padronização como sendo algo positivo no nível industrial. Bom, nesse sentido de compartilhamento de custos, alguns lembraram, inclusive, da economia de matéria-prima, né? Então, fica mais barato se você se você fizer do resíduo do seu fornecedor, por exemplo, o seu insumo, isso pode gerar ganho financeiro na economia de matéria-prima, né? Então, nesse sentido de simbiose industrial, acredita-se, né, pelos exemplos chineses ou europeus, que a gente tem ganhos na medida que um vai comprando do outro ali em um ciclo fechado, e isso naturalmente prolonga a vida útil dos materiais. A Renault, por exemplo, tem na França já uma fábrica totalmente circular e os seus fornecedores estão atuando de forma coletiva. Bom, então, nesse sentido, se nós tivéssemos uma economia circular, a gente aproveitaria a própria matéria-prima e ainda geraria empregos, ainda geraria renda para muitas pessoas, né? Então, pensando no nível macro, então, para um país inteiro, para uma cidade inteira, que tipo de ganho nós teríamos se tivéssemos uma economia circular? É lembrado, então, esse principal de geração de emprego e renda, de inclusão socioprodutiva, né? Menos emissão de gases poluentes, então, menos caminhão rodando com mais resíduos, né? Quanto menos resíduo na praça, menos caminhão rodando, menos emissão de gases poluentes. Economia de espaço, né, gente? Está cada dia mais difícil achar áreas que sejam aí ambientalmente adequadas para a disposição final de resíduos. Então, nós teríamos também espaços urbanos mais saudáveis, mais equilibrados, né? Conforme prevê a Constituição Federal. Também teríamos mais incentivo para turismo, negócio, né? Os lugares ficariam mais belos, né? E, naturalmente, teríamos um maior engajamento do cidadão, bem como um melhor uso do orçamento público, tá? Então, nesse sentido de trazer aqui, eu vou sempre ali na imagem eu sintetizo e depois eu venho trazendo alguns trechos e literatura contrastando e reiterando aquilo que foi afirmado, né? Então, na economia circular, gera-se emprego, produz e mantém a riqueza no local, né? Então, o pessoal lembra muito das multinacionais. Poxa, elas vêm, elas se instalam, mas o dinheiro não fica aqui, né? Então, com uma economia circular, tende a fomentar a criação, geração e manutenção de riqueza no local, né? Então, é lembrado por especialistas, aqui como nesse quadradinho verde, que a diferença na logística reversa no Brasil é esse impacto social. Então, a gente tem que ler os casos internacionais? Tem. A gente tem que se espelhar, tem que fazer benchmarking? Tem. Mas a gente tem que lembrar, sobretudo, que o nosso país é pobre, que o nosso país é desigual, que nós temos, então, essa capacidade de fazer uma economia circular inclusiva, né? Que inclua e gere renda para as pessoas. Então, também trago aqui o artigo 255 da CF, que lembra que todos nós temos direito a esse ambiente mais equilibrado ecologicamente, né? Bom, com relação aos desafios, tá? Agora, deixar de sonhar um pouco, né? A gente falou bastante das oportunidades, agora vamos pensar no que a gente tem de desafio no nível micro, meso e macro, tá? Para uma organização, então, no nível micro, foi lembrado os altos custos logísticos. Poxa, a gente vive num país de dimensões continentais, que usa o modal rodoviário, sobretudo, né? E então isso encarece bastante diante da má qualidade das nossas rodovias, das distâncias muito grandes, dos impostos que se pagam, inclusive, entre estados, né? Então, falta incentivo fiscal, falta incentivo legal, no sentido de motivar a produção e ao consumo de produtos e embalagens que
estejam dentro da economia circular, né? Falta fiscalização do governo, então quem faz economia circular não vê a vantagem diante de não fazer. Então, se o que não fizesse fosse punido, certamente mais empresários estariam motivados a implementar a economia circular, né? Então, falta esse engajamento do consumidor. Então, nós vemos algum nível de engajamento virtual, digamos assim, né? Mas na prática mesmo ainda é pequeno o nível de engajamento, e isso naturalmente reflete na falta de engajamento do próprio empresário, né? Então, para a economia, para a logística funcionar melhor, a literatura alerta, poxa, tem que informar o consumidor, ele tem que saber o que acontece quando ele coloca o saco de lixo para fora da casa dele, ele tem que estar ciente de onde é o lixão, de quem vive no lixão, de quem depende daquele aterro, né? Então, no geral, as pessoas não têm consciência, o cidadão, né? Então, falta esse tipo de educação ambiental. Faltam incentivos financeiros, creditícios, né, que por mais que estejam incluídos na PNRS, ainda não temos no Estado a figura centralizadora e forte o suficiente para motivar esse tipo de comportamento. Então, a literatura lembra que a inocuidade apresentada pela atual gestão do Executivo Federal transfere a outros stakeholders essa responsabilidade, e quando tem que ser um papel central do Executivo no nível federal, né? Então, a economia circular passa por quem consome, por quem produz, né? E quem fiscaliza também. Bom, no nível meso, então, pensando em indústria, a gente lembra de práticas que são desafiantes, por exemplo, greenwashing, né? Que é se pintar de verde, dizer que tem certa prática quando, na verdade, não tem, ou supervalorizar alguma prática que não é tão relevante assim, né? Então, muitas vezes falta a cobrança do consumidor. Então, o consumidor ele se sente satisfeito com algo que esteja escrito na embalagem ou algo que eles publicizam no YouTube ou na TV, tá? Então, ele não pode se contentar com um pouco, ele tem que ser um pouco mais curioso e ir atrás dessas informações. Tem a bitributação de materiais, né, que é extremamente desestimulante. Então, um material ele é tributado quando caminha na logística reversa e ele é tributado novamente quando tem que fazer a logística reversa, sobretudo se tem que mudar de estado, né? Então, são esses tipos de desincentivos financeiros que tornam a economia circular, a logística reversa, a economia circular bem desestimulante nesse setor. Então, a reciclabilidade, né, tem, como eu citei anteriormente, algumas embalagens difíceis de reciclar, bem como ainda não se internalizou esses custos de transição, né? A indústria repassa para o consumidor alguma coisa, mas não internalizou os custos nos seus custos de produção. Bom, mas também não é uma realidade puramente brasileira, tá, gente? Até mesmo na Bélgica, eu li estudos que mostram que esse plástico multicamadas, né, os multilayers, ainda são fabricados, que assim ainda tem práticas de greenwashing também internacionalmente, né? Inclusive, tem uma reportagem da BBC muito boa falando sobre esse lado obscuro, né, das organizações que dizem fazer logística reversa. Bom, tem essa preocupação com a segunda fase do Acordo Setorial de Embalagens, que ainda não começou, ainda está em análise no Ministério Público. O próprio Plano Nacional de Resíduos Sólidos, né, o Planares, só foi lançado agora em 2022 e ainda com algumas cláusulas bem polêmicas, tá? Então, ainda tem alguns desafios nesse nível meso. Indo para o nível macro, o que os atores me lembraram? Né? Se a população não tem essa conscientização, eles não cobram dos políticos.
Então, a gente vê, inclusive agora, né, que nós estamos concluindo um período eleitoral, e qual deles falou de resíduos sólidos, né? Então, qual político que levanta essa bandeira social, ambiental, do caos urbano que é a gestão de resíduo? Então, eles simplesmente não levantam porque não é uma pauta que a população cobra, né? Então, ainda falta esse tipo de consciência cidadã e, consequentemente, dos políticos. Então, o que reflete na falta de vontade política deles, falta instrumento adequado, então, políticas públicas que quebrem com esses velhos acordos, tá? Então, algo que foi constatado também na pesquisa, a existência desses lobbies das indústrias e das empresas de limpeza urbana que continuam mantendo contratos longos, né, de 30 anos, contratos aí, concessões bem caras para as prefeituras, mas lucrativas para as empresas, né? Então, muitas vezes eles auxiliam os próprios prefeitos nas suas eleições, né? Então, para além da falta de infraestrutura e de ausência de sistemas de coleta eficiente, tem também esses velhos acordos, né? Até indícios de corrupção que a gente encontra na literatura e no relato dos participantes, tá? Então, por mais que a lei seja federal, né, precisa o Estado e o município elaborar e fiscalizar os seus planos de gestão de resíduos sólidos. Então, essas empresas de limpeza urbana, elas têm que assumir a responsabilidade, assim como as empresas produtoras, né? Então, da mesma forma que eles são capazes de distribuir a Coca-Cola, a Danone, lá no interior do Acre, lá no interior do Amazonas, eles também têm que ser capazes de dar a destinação adequada, né? De fazer uma logística reversa do vidro, de fazer a coleta, enfim, desses materiais com pouco valor agregado, né? Então, o alumínio nós apresentamos uma bela taxa de reciclabilidade, porque tem valor no fim da vida útil dele, né? Agora, papel, papelão, vidro, é bem mais desafiante, tá? Então, quando o político não vê ganho naquilo, dificilmente ele se mexe para mudar com os velhos contratos. Tá? Então, existe ainda, em suma, né, muita gente ganhando, lucrando com a economia linear. E por isso a economia circular fica ainda mais distante. Bom, gente, então, concluindo a nossa aula 2, tá? Espero que tenham gostado desse bate-papo que é um tanto quanto desafiante, né? Porque a gente vê problemas em diversas esferas, mas cabe a nós, pesquisadores, né, não baixarmos a cabeça, não desistir, ou pessoas conscientes que somos, né, a não fugir da luta, a não negligenciar, né? Então, eu deixo algumas referências para os pesquisadores que querem aprofundar no tema, né? Inclusive, estão todos lá na tese de doutorado que eu elaborei lá para a Universidade de Brasília. Então, mais uma vez, eu deixo o meu muitíssimo obrigado, né, principalmente à organização do Epersol pelo convite, esse espaço de troca, que eu estou tendo essa oportunidade. Deixo os meus contatos também para quem quiser debater mais, mesmo depois do evento. Então, encerramos agora a aula 2 e em breve encontro vocês para a terceira e última aula. Muito obrigado.